começar mais uma live Psicologia e Cinema da Casa da Barão.psi. E hoje a gente vai falar sobre o filme. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rosana. Melissa também entrando. Hoje a gente vai falar sobre o filme Fale com Ela, o filme de 2002 do Almodóvar. E mais uma vez a gente vai ter a participação da Cissa Vilhena, que é quem faz a análise dos filmes aqui na live da Casa da Barão. Então eu já vou convidar a Cissa, vocês vão chegando, vão se acomodando, vão ficando à vontade. Eu vou convidar a Cissa e aí eu vou também compartilhar o roteirinho que a Cissa propôs para a gente conversar hoje, tá bom? Sobre o filme Fale com Ela. Deixa eu chamar aqui a Cissa então. Agora a gente aguarda a Cissa chegar. E é um filme que traz bastante elementos, traz controvérsias, traz críticas, questionamentos, como a maioria dos filmes que a gente apresenta aqui na análise da Cissa. Então, a live Psicologia e Cinema acontece uma vez por mês, nesse nosso endereço, casadabarão.psi, e agora a gente está fazendo às 21 horas, esse ano de 2023, nas primeiras quintas-feiras de cada mês. Gente, estão retomando, live Psicologia e Cinema da Casa da Barão, Psicologia, um Insta que agrega alguns profissionais de psicologia, psicólogos, e um grupo de profissionais que traz conteúdos diferentes. A Cissa e eu cuidamos desse conteúdo que é a live sobre psicologia e cinema, e hoje a gente vai falar sobre o filme Fale com Ela. Cissa, só vou trazer aqui, compartilhar com o pessoal algumas das informações referentes diretamente ao filme, né? Falar um pouquinho dos atores, Javier Câmara, que faz o Benigno, Leonor Vaclina, que faz a Alicia, e Dario Grandinetti, que interpreta o Marco, além da Rosário Flores, que faz a Lídia. Então esse é o núcleo ali, os principais elementos, os protagonistas, digamos assim, do filme. Tem também participação da Geraldine Chaplin, tem já na abertura o balé com a Pina Bausch, e também alguns dos nossos brasileiros, né? Caetano, que tem uma cena no filme, cantando cucuru, eu nunca memorizo quantas sílabas tem essa música, né? Cucurucucu, é isso mesmo. E ainda Elis Regina também, a gente ouve numa das cenas, cantando Por Toda a Minha Vida, do Jobim, que também é citado em um momento do filme pelo personagem do Marco, enfim. Tem várias celebrações aí também nesse filme, e a Cissa vai comentar esse aspecto também, cultural, e todos os simbolismos que o filme traz, além do aspecto das relações, que foi como a gente divulgou também, com base nos autores que a Cissa escolheu para comentar esse filme. E aí eu já vou falar aqui um pouco sobre o roteiro que a Cissa preparou, que já vai abrir falando sobre a cena inicial do filme, que é o balé, que tem a Pina Bausch, que é uma coreógrafa, deixa eu só baixar aqui o meu, que é uma coreógrafa alemã, né, que morreu em 2009, mas muito conhecida pela forma como ela trabalhou a pedagogia da dança, a coreografia, e ela também como dançarina, uma coreógrafa alemã. E o nome dela é Filipina, né? Todo mundo conhecia como Pina Bausch, mas esse nome é Filipina Bausch. Vamos falar da teoria do apego, com aspectos do John Bowlby, que é um psicólogo, psicanalista e psiquiatra britânico, que morreu em 1990. O que é o apego? É a pergunta que a Cissa traz. Tipos de apego, quais são? O que a gente vê no filme Fale com Ela, do Almodóvar? E também Martin Buber, que é um filósofo, escritor e pedagogo austríaco, que traz a perspectiva da filosofia do diálogo. E a gente tem... aqui a gente tem, como eu falei da Pina Bausch, eu vou falar um pouquinho também só desses teóricos, desses autores. O Bowlby morreu em 1990 e também o Buber morreu em 1965. Mas
até hoje, né, com tudo que ele criou, a gente pode trazer referências do trabalho dele para uma análise como essa, por exemplo, que a Cissa vai fazer hoje. E ainda tem conceitos da Cabala e a catástrofe cósmica. Eu estou muito curiosa para saber o que a Cissa vai trazer sobre esse aspecto. E a conclusão. E vai todo mundo ficando curioso aí também, né, Cissa? A conclusão que fala mais uma vez, né, da Pina Bausch, com Mazurka Fogo. Aliás, no começo, Café Müller, né, na abertura, em cima do Café Müller, e as considerações finais sobre os personagens. A gente vai tentar uma dinâmica aqui, Rissandra dando boa noite, o pessoal chegando aí. A gente vai tentar uma dinâmica aqui que seja de acompanhar também o que vocês perguntem, o que vocês comentem durante a live. Às vezes, a gente está atento aqui ao que a Cissa está dizendo também, e ela também seguindo o curso do raciocínio para aquele ponto, e pode ser que a gente se perca um pouquinho aqui nas participações de vocês, mas a gente tenta recuperar, e quem tiver aí ajuda a gente também, por favor. Cissa, dito tudo isso, né, com essa aberturinha sobre esse contexto inicial do filme, vamos começar então. Obrigada mais uma vez por essa conversa aqui com você. Boa noite, Tânia. Boa noite, pessoal que já está aí. Então, falar sobre esse filme é uma certa temeridade, né? É um filme muito complexo, ele admite, assim, diferentes leituras, né? Então, o recorte que eu optei por realizar é esse dos relacionamentos, né? Que é o mais evidente, né? Essa coreografia da Pina Bausch... Boa noite, gente. Boa noite. Essa coreografia da Pina Bausch, ela é uma coreografia muito melancólica, né? Ela é sombria, né? Chama-se Café Müller, né? E o que você tem são duas mulheres que não veem, né? Uma fica ali sozinha, se debatendo, batendo contra a parede, né? Ela tem muito pouco espaço ali, que ela se movimenta. A outra, que também não enxerga nada, né? Tem ali um homem que fica tirando as cadeiras da frente dela, né? Então, assim, tem um outro ali, né, que está abrindo o espaço existencial dela, né? Ela está ocupando uma área maior ali do palco, né? Mas ela não enxerga esse outro, né? Esse outro, ele tem ali uma função meramente utilitária e em nenhum momento ele está sendo visto, né, como alguém com que possa ser estabelecida uma relação. Então, o que você tem aí no Café Müller, né, nesse trecho, né, é uma descrição do que é a solidão, né? E que são, então, projetos de vida que estão destinados ao fracasso, porque, né, não se sai do lugar ou, né, se bate contra a parede, não se avança, não se evolui. Então, essa é a ideia, né, original aí do Café Müller, né, que depois a gente vai contrapor a Mazurka Fogo, que é a última coreografia também da Pina Bausch que aparece, né? Então, já fica lançada aí a questão dos relacionamentos, tá? E um autor que se debruçou bastante sobre os relacionamentos foi justamente o John Bowlby, né? Como a Tânia falou, ele é um psiquiatra, um psicanalista britânico, né? E ele estudou muito os bebês, né? E ele cria aí essa teoria do apego, que é bem interessante, porque ele entende que o apego ele é biológico, quer dizer, nós já nascemos programados, né, para estar atentos a uma pessoa do ambiente junto à qual a gente se sente mais protegido e mais seguro. Então, em geral, a criança pequenininha, ela vai desenvolver o apego com o cuidador principal, que em geral vai ser a mãe. Então, assim, esta relação, né, e o tipo de segurança que o bebê, que a criança vai sentir em relação a esse cuidador, vão, na verdade, constituir uma matriz de relacionamentos que vai durar a vida inteira.
Então, para o Bowlby é isso, né? A maneira como as minhas necessidades ali na primeira infância, né, foram satisfeitas ou não pelo cuidador principal, vai constituir essa matriz de relacionamentos na qual vai predominar ou a confiança, né? Ou seja, eu vou confiar que o outro vai me suprir e vai me proteger, né? Ou o medo. Então, num primeiro momento, o Bowlby vai falar, né, de apego seguro e apego inseguro. Então, quando a criança, né, ela está ali, vamos pensar em um bebezinho que está engatinhando, né, e ela está ali num ambiente novo para ela e a mãe está ali por perto, né? Uma boa indicação de um apego seguro é se a criança sair engatinhando, né? Por ali, olhando o que tem, explorando, de vez em quando dá uma olhadinha ali para ver se a mãe está por perto, mas ela vai lá e explora. Ou seja, se a gente tiver, né, uma segurança básica nas relações, né? Se eu confio na vida, se eu confio, né, que eu tenho, vamos dizer assim, um porto seguro ou uma âncora, né, algo que me proteja, eu vou ser mais ousada, eu vou me lançar mais para a vida, né? Se eu não sentir essa segurança, eu vou ficar mais preso, né? Então, a criança que tem um apego inseguro, uma das características é ela ficar colada na mãe, né? Segurando ali, realmente, na saia da mãe, literalmente, e ela não vai explorar ali o mundo, o ambiente circundante. Né? Então, é interessante que o Bowlby vai falar, então, que isso é uma coisa biológica, isso é uma função biológica, porque ela é fundamental para a sobrevivência da espécie, né? E ela não seria privativa dos humanos, né? Ela seria observada também em outros. Então, não é algo aprendido, desculpa, não é algo inato, a forma como o apego vai se desenvolver. Né? Vai depender realmente das experiências que a criança teve. Então, já pensando um pouco aí no filme, né, a gente pode identificar no Benigno, né, essa característica de não se lançar. Né? O Benigno, ele é um personagem medroso, ele quer ficar em ambientes pequenos, ele está sempre dentro de ambientes fechados, né? Ele ousa muito pouco. Então, a gente pode imaginar que ele tenha desenvolvido aí, né, um apego mais inseguro e os poucos momentos em que aparece a mãe dele, ali a gente já consegue perceber, né, que ele não teria sido uma criança cujas necessidades tivessem sido devidamente atendidas. Né? Sim. E o comportamento do apego, né? Porque existe o apego, que é o mecanismo de ligação com uma pessoa que oferece proteção e segurança, ou pelo menos que a criança entende que vai oferecer proteção e segurança, mas tem também o comportamento do apego, né? Que é justamente este, né? De procurar, numa situação de perigo ou numa situação de maior insegurança, procurar este contato com, né? Procurar um contato visual ou de proximidade física com essa pessoa que vai dar ali, né, esta sensação de proteção e segurança. Depois, uma outra autora, né, a Anne Hathaway, ai gente, como é que é o nome dela agora? Ainsworth, Anna Ainsworth, ela faz uma experiência que se chama a experiência estranha, da situação estranha, em que justamente ela vai observar bebês, né, que estão junto com a mãe, né, com o cuidador principal, interagem ali num ambiente diferente, num ambiente estranho, aí a mãe sai. Né? Então, ela ficava observando a reação da criança enquanto a mãe saía e depois quando a mãe voltava. E a partir da observação da reação do bebê, dessas são todas crianças pequenas, né, de até 2 anos de idade, ela vai distinguir 3 tipos, né, de apego que são mais detalhados do que aqueles que o Bowlby tinha inicialmente indicado. Então, primeiro seria o apego seguro, né? Que justamente ele vai ser fornecido por uma base segura. Né? É uma base em que a relação da criança com a mãe foi uma relação em que a criança foi suprida nas suas necessidades. Quer dizer, a criança ou o cuidador principal foi sensível, né, ao que a criança precisava e respondeu
adequadamente a isso. Então, a criança, quando ela está numa situação de perigo ou de estresse, ela vai recorrer a essa mãe ou a esse cuidador, porque sente que pode confiar nele, né? Então, as pessoas mais abertas para as relações, de modo geral, principalmente assim, para relações mais estáveis e mais profundas, né? A gente pode supor que elas desenvolveram um apego seguro, porque é um apego de confiança no ambiente, né? O outro tipo de apego que a gente teria seria o apego ambivalente ou resistente, né? Que é quando a pessoa, ela, embora queira, né, o contato com o outro, né, e embora ela queira confiar, né, nesse cuidador ou nesse provedor ou na mãe, né, o cuidador principal, nem sempre as suas necessidades foram satisfeitas. Então, ela não sabe muito o que esperar do ambiente, né? Então, embora ela queira, né, ela não consegue, né, ou ela tem medo, né? E aí a gente pode identificar bem o benigno, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer o contato, ele tem medo, né? E ele fica, então, naquela única forma de se relacionar, que é através do cuidado, né? Sim. Nesse caso, seria assim, não há uma leitura clara, uma percepção clara do que aquele ambiente, de fato, pode ou não oferecer como segurança. Exatamente, porque já há um histórico de insuficiência nesse sentido. Então, a pessoa ela já vai preparada para não ser satisfeita, né? E isso vai, então, interferir em todos os relacionamentos que ela terá, né, na sua vida. Quer dizer, o Bowlby ele é muito assertivo aí nesse sentido, viu? Ele fala, é para a vida toda, né? Então, a gente não pode discutir esse ponto, mas é o que ele diz, né? Ele diz sem negociação, né? Então, sem negociação. Né? É como se fosse, né, impresso ali, né? Esta forma de se relacionar, né? Depois a gente teria o terceiro tipo, né, que é o tipo evitativo, né, que é uma criança que ela brinca com estranhos, ela explora o ambiente, né, ela parece que fica solta ali no mundo, mas ela se liga muito pouco ao cuidador principal ou à mãe, né? Então, em situação de estresse, essa criança não vai se voltar para a mãe, né? Então, a interpretação, né, da Enzo a respeito desse tipo de apego, né, é que essas crianças, de alguma maneira, foram rejeitadas, né? Ou as necessidades delas não foram muito bem compreendidas. A gente pode considerar que a Lídia deve ter desenvolvido esse tipo de apego, né? Porque ela realmente não se liga muito com as pessoas, né? E a ligação para ela é fatal, na verdade, né? Para a Lídia, o se apaixonar é praticamente o se matar, né? Isso é muito representado, inclusive, pela própria profissão que ela escolhe, de toureira, né? É uma paixão, né? Ela seduz o toureiro seduz o touro, né? Mas esta paixão e esse jogo de sedução implicam um risco real de morte. Então, a Lídia, né, cuja cor é o vermelho, né? Não sei se vocês repararam, mas praticamente todos os ambientes em que ela está, né, ou que estão mais ligados a ela, tem a cor vermelha como predominante. Ela é essa personagem, né, movida à paixão, a sangue, a vida e morte, né, mas com ligações que não são ligações satisfatórias, né, que a gente vai poder entender um pouco melhor ali quando for olhar o que o Buber fala, né? E, por fim, posteriormente, outros pesquisadores, né, um que chama Maine e Hess, criaram ainda uma categoria do apego desorganizado, né, que é observado principalmente em crianças que sofreram negligência, abuso sexual, né, que são crianças que não conseguiram desenvolver um repertório de comportamentos adaptado, né? Então, são crianças com comportamento imprevisível,
né? Elas podem agarrar o cuidador, ou a mãe, ou elas podem simplesmente ignorar, né? Então, são crianças, em relação aos pais, você não tem uma previsibilidade de qual vai ser o comportamento delas, né? Quando elas estiverem se sentindo numa situação de ameaça, né? Ou de insegurança. Né? E, bom, se o Bowlby, né, olhou, então, para as relações desse ponto de vista biológico, né, o Martin Buber, ele vai olhar as relações de uma maneira praticamente existencial. Né? Ou seja, para o Buber, a vida só acontece e o ser só se realiza em relação. Né? Então, quem foi o Buber? Né? Ele foi um psiquiatra, psicanalista, não, ele é filósofo, ele é sociólogo, ele é psiquiatra, enfim, ele estudou muito a vida inteira, é um sujeito cultíssimo. Nasceu em Viena, né, em 1878, de família judaica. E é interessante porque, como ele acabou brigando um pouco com a família e com os preceitos judaicos ortodoxos, ele acabou circulando, né, por diversas formas de judaísmo, né? E também ele estudou muito filosofia. A gente percebe que ele tem muita influência dos existencialistas, né, principalmente do Søren Kierkegaard, né, que seria um pré-existencialista, e do Nietzsche, né? Então, o Buber vai desenvolver isso que é conhecido como a filosofia do diálogo. Né? E ele entende que nós só existimos e nos realizamos enquanto seres, né? Em relação, né? Na relação com um outro. Né? Então, ele vai considerar que a gente pode se relacionar com o outro de duas maneiras, que ele considera que são dois princípios de vida que estão associados à maneira como a gente se coloca mesmo no mundo e diante do outro. Né? Uma forma é o eu-tu, né? Então, sou eu me relacionando com o tu, em que eu tenho duas entidades distintas, o eu sou eu, e o tu é o tu, e o tu é diferente do eu. Né? Então, eu tenho essa possibilidade, né, de entrar em contato com este outro, aceitar que ele é diferente de mim e criar este espaço, que é o espaço da relação, que ele chama de espaço entre, né, que é o espaço compartilhado. Então, é muito interessante, porque eu tenho o meu eu e a minha interioridade, a minha história, o meu jeito de ser. Né? O outro tem lá o jeito dele, a história dele. Isso não impede que eu entre em relação com ele e crie este espaço intermediário em que eu posso me enriquecer a partir dessa experiência, assim como o outro pode se enriquecer a partir dessa experiência. Então, para o Buber, né, esta é a forma em que eu, por inteiro, estou me relacionando com um outro que eu estou vendo por inteiro e que também está se jogando na relação, que também está, né, partilhando aí deste interesse pela troca, pelo diálogo, pela comunicação. Então, essa seria a forma mais saudável e realizada. Tudo maravilhoso, tudo saudável aí. É o saudável. Né? Eu estou olhando para esse outro como ele é, por inteiro. Né? A outra, bom, só terminando aí essa questão do eu-tu, que, claro, é muito mais complexa do que isso, é só uma pinceladinha, né? Para ter esta relação com eu-tu, né? É necessário que haja diálogo, né? Ou seja, tem que ter a troca de palavras e a troca de ideias, tem que ter a comunicação, tem que ter o encontro, né? E o encontro físico mesmo, né? E essa possibilidade de um alinhamento e dessa criação desse espaço entre, né? E tem que ter responsabilidade. Quer dizer, a hora que eu me relaciono com o outro, eu sou responsável por ele, eu tenho um compromisso com ele, né? E isto não quer dizer que eu tenho que manter esse compromisso para sempre, né? Porque o Buber, ele vai também valorizar muito a liberdade. Mas é como se a cada novo encontro com uma mesma pessoa, por exemplo, eu reafirmasse a minha escolha de estar com ela. Né? Mas eu posso ter encontros eu-tu, né, que são mais efêmeros. Eles não necessariamente vão ser
para a vida inteira. A questão é o quê? Eu estou vendo este outro ou não estou? Né? Eu estou me mostrando ou não estou? Né? Então, a segunda forma de se colocar é o eu isso. Né? Então, o eu isso, ele tem uma função mais pragmática. Né? Eu não vejo o outro por inteiro, eu vejo parte do outro, aquela parte que me interessa. Né? Não vejo o outro na sua totalidade. Né? E é uma relação mais superficial, mais descompromissada. O outro ele está lá mais como um objeto, né, do que como uma pessoa inteira com a qual eu esteja me relacionando. Né? Então, se a gente pensar ali no Café Miller, né, aquela experiência da moça andando ali sem enxergar nada e o outro só tirando as cadeiras da frente dela, é um exemplo, né, de uma relação eu-isso. E a gente tem, né, durante a nossa vida, aí, a gente tem várias experiências de eu-isso. Eu não me relaciono por inteiro com todo mundo que eu encontro. Né? Principalmente hoje em dia, que a gente tem essa vida corrida e tal, né? Até há um exagero do eu-isso, porque, né, uma coisa que o Buber lá atrás, né, ele morreu em 1960 e pouco, lá atrás ele falava, a humanidade está muito autocentrada. E isso não está levando a gente para um caminho bom. Né? Sim. Olha aí, então, olha. Né? Uma época que não tinha internet, não tinha nada disso, né? Ele já falava. Né? Então, essa visão do Buber, ela é muito interessante, primeiro porque, assim, né? Se a gente pegar o Bowlby ali e fala, não, nós nascemos programados para procurar proteção e segurança, para daí nos lançarmos nos relacionamentos, né? A partir dessa matriz, o que o Buber vai falar, assim, não, nós nascemos programados para nos relacionar com o outro e com o mundo. Tá? As relações... bom, a segunda questão é que essa visão do Buber, ela se opõe totalmente com a visão de um self, né? De uma afirmação do eu na vida. Então, se a gente for comparar, por exemplo, o Buber com o Sartre, né? Que é um existencialista, o Sartre, ele fala, não, o que importa é a afirmação do meu eu, o sentido que eu vou dar. Né? Para o Buber, não. O sentido e a realização, a atualização do ser, está na relação com o outro, nessa relação por inteiro. Né? Então, ele até cria um termo, que é um termo, enfim, que ele inventou, que ele chama de egótico, né? Que é justamente da pessoa que ela vai valorizar muito. Esse é o meu mundo, esse é o meu interesse, isso é o que eu quero. Né? Eu sou assim. Né? Tem que ser do jeito que eu quero. Né? E é interessante, né, a gente ter tantos produtos com i, né? iPhone, iPad, né? iPod, né? O i é o eu. Né? Hoje está mais acentuado do que nunca. Né? Bem lembrado esse aspecto aqui nesse momento do que você está comentando, não é, Cissa? Assim, quer dizer, algo que se manifesta até nestes produtos, né? E numa época em que a gente está vivendo esse não contato, esse não vínculo, essa não relação, que muitos já haviam vislumbrado. Sim. Né? Alguns, pelo menos. Sim. Sim, né? A gente já falou do Hillman, né? O Hillman já tinha percebido isso, né? Ele falava, o século XX, né? Imagina, aliás, o século XXI vai ser um século de puer, né? De puer eterno, né? Das eternas crianças que não se responsabilizam, né? Sim. Tudo eu, né? E aqui a gente vê que o Buber também já anunciava isso, o Jung também falava. O Jung também anteviu aí, né, essa quase como se fosse uma desespiritualização, né, no sentido mais amplo aí que essa palavra pode ter. Sim. Né? Olha, a querida Alexa está dizendo, né, em português a gente usa muito o eu, mas já no espanhol, que é a língua do filme, não se usa tanto, ela está dizendo, né? Que em espanhol mas hoje em já dia, não se usa tanto. Aí eu não poderia, não conheço tanto, né, a fundo aí
língua espanhola, né? Mas, enfim, essa questão do eu, ela tá, assim, como hoje tudo está globalizado, você tem muito pouca diferença cultural, né? Isso aí, assim, eu acho que até em algum momento vai ter um efeito linguístico, né? Mas, assim, hoje em dia eu não saberia dizer, né, se o eu, né? A gente fala muito a gente também, né? Não sei exatamente o que isso iria querer dizer, mas é interessante a gente prestar atenção em como a língua, né, acaba trazendo, né, trazendo este olhar, né, esse olhar do momento. Reflete, né? Reflete o momento. Reflete. A Rosana está perguntando sobre esse aspecto, qual você pensa ser o olhar do Jung, quer dizer, o que você identifica no momento podendo ser o olhar do Jung? O Jung, ele fala disso, ele fala como a sociedade moderna, principalmente isso que a gente chama de pós-moderna hoje, né? Mas que seria a modernidade tardia, né? Que é é um modo de funcionamento que está ficando desenraizado. Né? Então, é um pouco o que o Hillman fala também. Você está perdendo o Senex, né? Você tem ali o puer lançado na vida sem a âncora. Né? De novo, né? Aquilo que eu gosto muito dessa imagem do falcão que se perdeu do falcoeiro. Né? Uhum. Então, é isso. Né? Agora, voltando um pouquinho aí para o filme do Almodóvar, né? É interessante que eu acho assim, que ele tenta trazer um pouco, né? Não vou dizer tanto dessa questão moral, mas da questão da tradição. Né? Então, você tem muita referência à latinidade no filme. Né? O papel das touradas, né? Toda a atenção dedicada a vestir ali a roupa de toureiro, né? As músicas brasileiras que tem no filme, o Caetano Veloso, né? O Cucurucucu, que ele canta, é uma música mexicana. Sim. Naquela plateia que está assistindo ali o Caetano cantar, você tem muitas celebridades argentinas, inclusive uma das atrizes favoritas do Almodóvar, que é a Cecília Roth. Né? Você tem as referências a Cuba, né? Enfim. Ele tem toda ele assim, é uma homenagem mesmo a essa tradição latina, né? que é muito valorizada no filme todo. Né? Então, é muito interessante, porque o Almodóvar traz personagens tão contraditórios, né? Com tantos conflitos, com tantas dificuldades, mas tem essa valorização do que é cultural e do que é comum a nós humanos latinos, né? Então eu acho bonito assim ele ter feito essa homenagem. Eu acho bonita a homenagem que ele faz assim à Espanha, ao espanhol, né? Enfim, eu acho que é algo assim a ser chamada aí a atenção, né? Ele está sempre, né, realçando esses aspectos culturais e sociais, mas esse filme ele realmente reúne ali mais enfaticamente todo esse simbolismo, né? E muito também essa valorização da arte, né? Porque os personagens que se dão bem, vamos dizer assim, né? São personagens que valorizam a arte, né? Que é a Alicia, que é bailarina, né? E o Marco, né? Que se emociona com a arte, né? O Marco tem muita empatia, né? Ele é muito capaz de se colocar no lugar do outro, sentir a emoção do outro. Então, dos personagens, o que mais tem essa relação eu-tu é o Marco. Né? Ele se lança nas relações. Né? Então, ele se joga, né? E ele se machuca. Né? Mas ele chora. Insiste, e ele chora e ele se emociona. Né? Sim. E aqui vai ter aí a relação, bom, tanto a Lídia, né, como o Benigno vão ter essa relação eu-isso, né? A Lídia, ela usa os homens, né? É muito interessante o jeito que é retratada a relação dela com o Marco, porque ela não aparece, né?
começa ali, quando eles se encontram, depois de 6 meses, quando ela já está de volta com o Ninho de Valença. Então, a relação com o Marco, ela foi completamente irrelevante, né? Uhum. E não há troca, não há o diálogo, né? Em várias circunstâncias, né? Só ele fala. E ela querendo contar para ele, né? Que ela já não gosta mais dele, que ela está com o Ninho de Valença, e ela não consegue, né? Mas ela usa ele, né? Uhum. Porque ela não quer ficar sozinha. Ela fala ali no começo, eu preciso aprender a ficar só. Mas ela não fica, ela fica com ele. Da mesma forma como ela saiu com ele, né? Me leva para Madrid. Para o quê? Para fazer, né, ali um showzinho pro Ninho de Valença que estava lá. Estou saindo acompanhada, né? E o Benigno também, ele usa a Alice, ele cuida dela e tudo, mas o que ele está fazendo? Ele está satisfazendo o desejo dele. Ela não opina nada, né? O que o Marco ali fala, ela não tem palavra, né? Ela não e ela faz escolha alguma, não tem como escolha nenhuma, né? E ela representa ali quase que uma obra de arte, né? Para ser contemplada, né? A Alice, ela tá lá como ela é aquele ser puro, virginal, né? A cor dela é o branco, né? Ela tá sempre com uma cara assim de pureza, né? E ela estimula a contemplação, porque ela é muito bonita, né? E também aqui o Almodóvar, ele vai fazer referência a alguns quadros. Quer dizer, se a gente olhar o quadro, né, das a Marra Desnuda, do Goya, né, ou os nus do Modigliani, né, tem nus de Picasso, né, eu acho que aí ele estaria talvez mais pensando no Picasso e no Goya. Né? Aquelas poses que a Alicia tem na máquina, né? É de uma obra de arte para ser contemplada, né? E a obra de arte, ela tem sempre um mistério, né? Porque você não sabe o que está por trás da obra, né? A obra de arte nos emociona, nos toca, mas ela é um tanto intangível, né? E é isso que a Alicia é, né? No período em que ela está ali em coma, né, sendo cuidada pelo Benício. Mas o Benício não está olhando para ela como uma pessoa inteira, pelo contrário, né? Ele está se satisfazendo com ela. Né? É o benigno. É o benigno que o cérebro da gente leva para Benício. É benigno, né? A gente é o benigno. Porque ele é aquele que cuida. Né? Sim. Mas depois a gente vai ver também que existem outras facetas dele. Né? Sim. E, bom, aí assim, eu vou até ler esse pedaço, porque ele é tão bonito, né? Que é assim, quando o melhor que habita em mim, né, encontra o melhor que habita em você, criamos uma relação na qual a nossa mentalidade e emoções estão alinhadas. E ambas caminham na mesma direção. Né? Então, me lembra um pouco da yoga também, né? Porque o namastê é isso, que o espírito que habita em mim encontra o espírito que habita em você. Né? Aí tem essa pergunta, tem uma maldade no benigno? Né? Não sei, vamos discutir, né? Vamos discutir lá no final. Vamos passar por tudo isso, mas essa é a pergunta. O benigno é mal? Né? Rosana, o que você acha? Vamos ver já desde agora o que a Rosana acha. Rosana, você acha que tem uma maldade no benigno? Não precisa nem descrever no momento qual é a maldade, mas você percebe uma maldade no benigno, no início do filme? Você já percebe isso, Rosana? Vamos ver se ela vai responder aí para a gente. Enquanto isso, a gente vai seguindo. Olha, o Caio está dizendo que acha interessante o benigno se referir a ele mesmo como inofensivo. Ele acredita piamente que ele é mesmo. Ele acha que ele é inofensivo, ele acha que ele é totalmente bom. Né? Uhum. E a Rosana está dizendo que não vê maldade. Que torceu. Ele é
porque ele tem aquela coisa assim do desamparo, justamente, né? Ele é um ser desamparado, ele tem uma vida tão empobrecida, né? E é interessante que ele fala, né? Eu me contento com pouco, né? Eu não exijo muito da vida, né? E assim, o que, né, muitos aí que refletem sobre o filme acham é que, inclusive, sexualmente, ele era muito diferenciado, né? Então, ele, de fato, era inofensivo, porque ele não era nada, ele cuida. Mas o que acontece, né, é que todo aquele contato físico, do tato, né? O tato traz muita intimidade, né? E depois o filme ali do Amante Minguante, né, vão trazer ali, vão despertar, né, essa masculinidade dele. Mas é uma masculinidade que ela vem em estado bruto, né, porque ele não teve a chance de exercer isso de uma outra forma. Ele não teve a oportunidade de socializar as expressões masculinas dele, porque ele ficou preso aí nesse universo feminino, né? Então, A Soraya está dizendo que também torceu por ele. Então, a gente tem uma certa vontade de cuidar dele também, porque ele realmente ele não passa maldade, ele passa desamparo. Ele passa desamparo, né? E aí o que acontece é que com o filme, que simbolicamente está mostrando o que acontece na vida dele, porque ele foi engolido pela mãe, né? E de certa maneira, né, ele vai transpor isso para a Alicia, quer dizer, a hora que ele tem a relação sexual com ela, ele é engolido por ela também, né? Ele já estava engolido, porque ele vivia a vida dela, né? Ele fazia as coisas que ela gostava, né? Então ele já estava engolido. Ele só concretiza isso. Ele diz, né? 4 anos mais felizes da minha vida, os 4 anos em que ele está cuidando dela, porque ele não tinha essa sensação de vida. Ali ele teve uma sensação de vida, talvez, né? Ele viveu a vida dela, né? Ele ia ver os filmes, ele ia enfim, ver lá os concertos, né? Ele ia para os espetáculos artísticos que ela gostava. E sim, antes, né, ele tem uma pureza mesmo. Ele não foi ali para estuprar, para ser violento. Não foi isso, né? Ele atuou algo que ele já estava acontecendo, que era ele ser engolido ali por ela. Então, é muito mais, né, vamos dizer assim, um pênis que é abocanhado do que, né, um pênis que agride, que invade, né? Então, eu sei que muita gente fica muito irritada com o filme, que acha que é uma apologia ao estupro, né? Mas, assim, tem que ver dentro do contexto, né, o que esse ato significou, né? E que no filme vai trazer ali né? Ele vai trazê-la de volta, né? Porque ele também desperta a feminilidade dela, porque ela engravida, né? E a vida. Mas o projeto dele, o projeto de vida dele, está destinado ao fracasso. Tanto é que o bebê não sobrevive, né? Aliás, nem ele. Mas só nesse ponto que você falou sobre ser engolido, pensando na cena, na sequência que o Almodóvar cria, é fantástico, não é? É brilhante, assim, quando tem toda aquela construção em torno do filme que ele vai assistir, porque a Alicia gostava do filme mudo, então ele vai assistir ao filme O Amante Encolhido? Minguante. Minguante. O amante minguante, o amante encolhido. O amante minguante. E veja, ele entra naquela vagina, né, o personagem do filme, diminuído ali, minguado, entra naquela vagina e ele é engolido de fato. Quer dizer, tem toda essa percepção, né, do que é a relação do Benigno com a Alicia, qual era a representação da Alicia também na vida dele, como você bem trouxe. Ele era engolido por ela. Sim. Não porque ela quis, né? Mas porque esse era o jeito que ele sabia viver.
O jeito que ele sabia viver era esse, é ser engolido pelas fêmeas, né? Sim. E como ele foi pela mãe, né? Ele se deixa engolir ali pela Alice. Ele provoca isso, né? E a Mas forma como interessante. e a forma Interessante. como Fala. só para falar. Não, é porque eu fico assim muito encantada mesmo. A forma como o Almodóvar simboliza, né, o momento em que ele estupra a Alicia. E aquela arte surge, Isso, né, que tem o não vermelho. mostra. E a Ele não mostra violência. Não não, há violência. Sim. Mal tem sexo, entendeu? Mal tem sexo. Você tem uma representação, né, abstrata do ato ali. Sim. Né? Da cor vermelha. Em nenhum momento você vê o corpo da Alice maculado. Você não vê ela grávida, você não vê ela tendo filho, você não vê nada disso. Pula isso tudo e ela acordou. Né? E aí ela já aparece como alguém imperfeita, né? Também contraditória. Ela é uma dançarina que já não consegue andar sem muleta. Né? Uhum. Então ela sai daquele pedestal ali da imagem inacessível, intocável. Né? Ele, de alguma maneira, ele traz humanidade para ela. Sim. Né? Ele queria escrever um livro chamado Coma, sim. Porque é isso. Ele, de certa maneira, ele estava anestesiado na própria vida também. Né? Também estava. Bom, enfim, né? Retomando aqui o Buber, né? O que ele vai dizer também é que toda essa realização do homem no encontro com o outro, né? Vai depender da palavra que ele profere. Né? Se a palavra que ele profere é o eu e tu, ou é o eu e o isso. Né? Retomando um pouco, não tem nada de errado com o eu e isso. Né? A gente precisa disso na nossa vida. A nossa vida cotidiana, ela funciona muito nessa base. O que é errado é se ela se sobrepõe ou se ela excede o eu-tu. Né? Então, se a gente pensar um pouquinho ali no filme O Filho da Noiva, né? O Ricardo Darín, ali, o Rafael, né, que era o personagem dele, era alguém que só estava se relacionando com o eu isso. Né? Ele nem via as pessoas. Sim. Né? Ele estava totalmente imerso nos seus problemas, no seu mundo, nos seus fornecedores, no seu restaurante. Né? Uhum. Então, é uma vida que é uma vida alienada de si, né? Como é o caso do Benigno. Né? Por acaso, né? Ele vai trazer a vida aí para Alicia, num ato em que não tinha isto como intenção, mas acabou trazendo. Né? Quer dizer, essa oportunidade, né, surgiu. Agora, ele não se relacionou com a Alicia como pessoa, porque ele mal a conheceu, ele viu ela uma vez. Né? Sim. Bom, então o que é que o Buber fala? Que a gente precisa dar palavra. Né? Então, o fale com ela, de certa maneira, é isso também. Né? Use a palavra, direcione-se ao ser. Né? Uhum. Aquilo que nós comentamos um pouquinho antes, né? Quando o Benigno fala, as mulheres, você precisa falar com as mulheres. Né? Sim. É isso. Elas querem ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas. Né? E aí, a gente pensando também na cultura espanhola foi extremamente opressiva com as mulheres. Né? Então, eu sempre recomendo para quem quer sentir um pouco o que era ser mulher na Espanha, até pouco tempo atrás, vai ler ali As Bodas de Sangue, do Garcia Lorca. Uhum. Que ali é uma representação extrema, né? Uma peça de teatro, mas é uma representação extrema da opressão sobre a mulher na Espanha. Né? Então, aí a gente tem que levar em conta a questão cultural mesmo, porque ela é muito intensa. Né? E a Lídia, querendo, né, quebrar aí esse paradigma, né, ela abre mão da feminilidade dela, naquilo que, né, a gente conversou um pouco antes, que é se enfiar naquela roupa de toureiro, que tira toda a feminilidade dela. Né? Sim. E segundo aparece ali, realizando um desejo do pai. Isso. Também não era o desejo dela,
né? E que parece que era a única maneira dela ser vista também. Por isso que eu acho, né, a minha hipótese é que ela teria esse estilo de apego evitativo, né? Uhum. Assim, não quero me relacionar porque eu não espero que eu seja satisfeito, que eu seja atendido, né? Então, de certa forma, a relação dela com o ninho de Valência ali também estava destinada ao fracasso, né? E aí ela se sacrifica, porque a vida dela é um projeto de vida fracassado, como as do Café Miller, tá? Sim. Bom, aí, né? Quando o Buber fala, né, que quando você tem essa relação eu-tu, e ela é perfeitamente alinhada, e eu me entrego por completo, né? Nesta relação com o outro, eu tenho a sensação de que eu estou voltando para casa, de que eu estou chegando em casa, né? Então, são aquelas relações em que eu me abro sem reservas, o outro também, e aí você consegue ter, vamos dizer assim, uma comunicação plena, né? Este ele é absolutamente preenchido pelos dois. E isso traz uma sensação de completude muito grande, né? Então, é muito bonito isso que ele fala, né? Das relações que fazem com que a gente sinta que chegou em casa, né? E aí, a gente sente claramente a influência da Cabala no Buber, né? A Cabala é um sistema filosófico, religioso, judaico, né? Que tem esta premissa mesmo, né, de que o universo ele é uma emanação divina, né? E aí, o que acontece? Né? Deixa eu até pegar aqui o texto para não me perder um pouco, porque não é o meu forte, a Cabala, né? Mas o que diz o texto da Cabala, né? Que no início, né, quando veio essa luz divina, né, ela criou vasos para conter esta luz e esta energia, né, que surgiu ali com o universo, né? Aí o que acontece? Os vasos não tinham resistência suficiente para conter a luz. Então, eles quebram e se fragmentam, né? E eles caem, então, nesse mundo terreno, como vários fragmentos, né? Cada um com um pouco da luz divina, né? Mas uma luz que era una e que virou vários fragmentos, né? Então, a Cabala diz que ao longo da vida, né, vamos encontrando pessoas, né, que têm uma centelha dessa luz divina. E que esses encontros permitem que essas centelhas acendam, né, revivam. Tá? Então, são essas relações em que eu acendo a centelha do outro e o outro acende a minha centelha. Quando a gente faz isso, a gente recupera um pouco, né, desse universo perdido. Daí essa sensação de completude, né, que a gente sente nas relações que são satisfatórias, né? Nessas relações em que realmente a gente se entrega, o outro se entrega e a gente tem aquele eu, né? São momentos de muita felicidade e não precisa ser um relacionamento romântico, não precisa ser um relacionamento carnal. É aquele momento em que o outro está te vendo e você está vendo o outro, né? E isso traz uma alegria, porque parece isso mesmo, parece que algo que estava separado ali, naquele momento, se juntou, né? Se torna íntegro, né? Algo com integridade. Que a Cabala eles chamam de recuperação, né? De recuperação do universo. É uma reconstituição de algo ali que foi partido, né? Então, essa ideia de eu acender uma centelha no outro e o outro acender uma centelha em mim, né? Ela mostra... Eu acho que o Buber é isso que ele quer dizer, quando assim eu me encontro com o outro e me sinto em casa, eu cheguei em casa. Né? E aí, assim, é que a gente tem, né, nesses encontros e desencontros trágicos, né, que o filme do Almodóvar traz, você tem as centelhas que são acesas, né? Então, bem ou mal, né, por vias reprováveis ou não, o benigno
acendeu a vida na Alicia, né? E a Alicia, mesmo passivamente ali, né, deu uma vida para ele, que ele não tinha, né? Uhum. E Sim. o Benigno, ele dá para o Marco essa vida também que ele não consegue viver, né? É interessante no final que os dois estão conversando ali na prisão, que as imagens deles várias vezes se sobrepõem, né? Porque o Marco vai também assumir essa vida dele, só que ele vai viver ao seu próprio modo, né? Sim. E a Lídia, apesar, né, dela trazer sofrimento para o Marco, ela também trouxe de volta, né, o interesse dele pelos relacionamentos, porque desde que ele tinha rompido com a outra, acho que era Ângela o nome dela, se eu não me engano, né, ele não tinha tido mais ninguém, ele estava só, né? E ela desperta nele o desejo de se relacionar. Então, também, ela acendeu uma centelha para ele, né? Sim. E ele, de alguma maneira, acendeu nela, porque ela se permitiu mostrar a fragilidade dela para ele, né? O medo de cobra, o medo de ficar sozinha, coisa que ela não deixava aparecer para ninguém. Ela tinha que ser absolutamente forte, né? A feminilidade, a fragilidade dela tinham que ser absolutamente escondidas, né? Então, assim, essa possibilidade do encontro, ela sempre existe, né? E na Cabala eles falam, é tarefa, né, de cada um na sua jornada promover o máximo de encontros possíveis, que acendam e recuperem esta unidade perdida aí, né? Essa luz divina que existe dentro de cada um. Né? Sim. Os pontinhos que vão se acendendo. Exatamente, exatamente. E aí, bom, mais ou menos era isso que eu tinha para dizer, mas aí nós vamos chegar no fim do filme, né? E o que a gente vai ter é essa dança Mazurca Fogo, da Pina Bausch, né? Que é uma obra solar, né? Ela é uma obra que, inclusive, foi inspirada num quadro daquele pintor. Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Dos prazeres? Ai, gente, me fugiu o nome dele. Vai sair, a análise está maravilhosa, Beth dizendo, vai Beth. ficar no Dos Insta também. Depois eu lembro do nome dele, né? Que é essa dança de homens e mulheres, né? E que terminam com eles se olhando. Né? Então, ela é uma dança de estar junto, é uma dança de trocas, é uma dança de possibilidades, né? Que é como o filme termina, né? Uma história possível ali de Marco e Alicia, né? Heitor dos Prazeres. Obrigada, Tata. Heitor dos Prazeres. Ele tem uma obra que são essas pessoas dançando ali, que parece que foi o que inspirou a Pina Bausch, né? E, enfim, então termina assim, com a promessa de uma relação, os dois se lançando, né? Os dois imperfeitos, os dois cheios de contradições, né? Mas isso é vida, né? Isso é vida e é assim que nós somos. Né? Eu acho que o que é interessante aí na obra do Almodóvar, de modo geral, é que ele traz toda essa complexidade do humano nos seus personagens. Né? Então, o Benigno, ele tem essa contradição. Nossa, mas ele é tão bom, ele cuida, ele é tão carinhoso, né? E aí ele comete ali um ato, né, teoricamente, de violência sexual, né, pelo qual ele é punido. Ele perde todo mundo, até a Rosa ali, que gostava dele, também deixa de gostar, ele vai preso, né? Então ele é punido por esse ato dele. Né? Sim. Então, os personagens, eles têm os personagens, eles têm essa complexidade e as contradições, né, que todo humano tem, e todas as imperfeições. Né? A única que era perfeita ali era a Alice enquanto estava de coma. Estava em coma. Né? E o Benício até fala, o Benigno, né? Ele até fala, o nosso relacionamento é melhor que o de muitos casais. É lógico, né? Ela não fala nada. Exato. Né? E
A gente se dá melhor a que a paleta de maioria. cores, ela é muito significativa. Ela é muito significativa. O vermelho, principalmente, quando ele aparece, onde ele aparece, a gente vai vendo que nos ambientes em que o benigno está, o vermelho começa a ficar mais presente, né? Que é paixão, que é emoção, né? E em oposição ao branco, né? Né? Esta coisa da pureza. Tanto é que o quarto que ele quer dar para Alice é um quarto vermelho e branco, né? Que tem as duas coisas. Sim, Né? sim. Bom, enfim, então a gente termina aí né, com essa esperança de que os relacionamentos sejam possíveis, né? Alice e Marco, mais uma vez, tentando aí esses encontros e esse acender de centelhas, né? E para Lídia e o Benigno, né, com seus projetos de vida fracassados, só restou o sacrifício, né? Ele não consegue viver sem a Alicia preso, ele não tem a vida própria, ele não tem um eu dele, né? E a Lídia não consegue viver com amor, né? O amor é fatal para ela, né? Então ela se sacrifica, né? Mas o Benigno, ele vai, né, delegar ao Marco, né, a possibilidade de, pelo menos em parte, viver a vida que ele não viveu. Mas o Marco já encaminha de um jeito diferente, né? Ele fala ali com a Geraldine Chaplin, não, olha, eu moro na frente do seu estúdio, nós precisamos conversar, né? É simples, sim. Ela fala, é complexo. Sim, sim. Belíssimo, então, não é? É belíssimo, é belíssimo. Eu tinha esquecido, eu tinha assistido esse filme há muito tempo. Né? Agora assisti 2 vezes seguidas, assim, é muito lindo mesmo. Eu também tinha esquecido muitos detalhes. A gente revê e fala assim, nossa, como é que eu esqueci esse momento, né? Que ele é tão marcante, mas realmente foi muito bom poder rever esse filme, se isso aí a gente conversar aqui. Você quer dizer algo mais? Deixa eu ver aqui, a Rosana está dizendo, por isso que gostamos de todos os personagens, porque são complexos e não unilaterais. A Soraya mandou aqui uma solicitação, você já está aí, Soraya, você já está. E Caio Eco está dizendo, notei que o Marco somente fala com a Alicia durante o coma. Não, ele fala com ela depois, né? Ali, quando eles estão no teatro ali, né? Que ela olha para ele e vê e fala, você está bem? Né? Mas ela não viu, né? Uhum. Ela não viu. E eles se viram, não é? Eles se viram. Ela vê, faz com que ele fale, não estou, depois fala, não, eu estou bem. Né? Então ela vai trazer, então, aí essa autopercepção dele mesmo, né? E abre essa promessa aí de uma outra relação, né? Que eu me lembro do Marco, quando a Alicia está em coma, eu acho que ele só olha para ela. Tem uma coisa muito voyeurística dele. Ele contempla ela como uma obra de arte mesmo. Né? O olhar dele é uma coisa muito impressionante. O olhar dele. Né? Tem uma cena que fica fechadinha, assim, que ele só olha. Né? Quer dizer, transmite assim, esse encantamento mesmo. Mas depois ela vira humana. Né? Ela vira humana. Sim. E acessível. É muito lindo o filme. Lindo demais. Bom, não sei se dá tempo aí de alguém comentar mais alguma coisa. A gente está, acho que com 1h08. O Caio fez aqui um complemento de comentário. Talvez esse interesse já estivesse demonstrado. Acho que ele está falando do Marco aqui em relação a Alicia. Ela é linda, né? Ela é uma obra de arte. E ele é sensível a isso. Né? Sim. Ele é sensível a isso. Tanto é que quando ele a vê pela primeira vez, ele leva um susto quando ele vê ela ali né? Ele foge dela, né? Depois ele vai lá e enfrenta essa Alice ali que se apresenta de carne e osso, né? Sim. Pronto, então concluímos por aqui. A Eliane chegou aqui agora. Eli, a gente está terminando a live, mas vai ficar disponível no Instagram, também no YouTube, Psicologia Casa da Barão, Psi, nos vídeos da live Psicologia e Cinema. A
a Thaís Vilhena está dizendo, é interessante também o Marco no final omitir que a Alice acordou. Poderia ter evitado o suicídio? Ela pergunta. Talvez, né? Porque o que ele dizia assim, eu não posso viver sem ela, né? Agora, ela acordada, certamente ela não ia querer viver com ele, né? Ela não tinha nenhuma atração. Então, fica a pergunta, né? Fica a pergunta, né? Mas possivelmente teria adiado, porque né, pelo menos o que o Benigno anuncia assim, se ela, né, tá lá apagada e eu tô preso aqui, eu não posso ter contato com ela, na minha vida não tem mais sentido, né? Sim. Então, né? Mas assim, a gente pode aí imaginar, mas eu acho que nem é muito o que o Almodóvar queria, mas a gente pode imaginar que ele estaria para sempre sem a Alice, ele não ia tê-la mais, né? Então talvez o suicídio acabasse sendo inevitável, né? Sim. E esse nome Benigno aí, né? Benigno, que bem que ele fez aí, que papel ele teve sobre um bem, ao final. Ele acendeu uma centelha. É isso, a gente nunca sabe as centelhas que podem ser acesas e como podem ser acesas. É muito maior do que nós, né? Sim. No nosso euzinho aqui, egoísta e autocentrado. Né? Sim, a querida Alexa está dizendo, Almodóvar fala da sua mãe também. Pode ser o... Aliás, tudo sobre sua mãe, tudo sobre minha mãe pode ser aí uma outra pedida aí para a gente analisar. Vamos ver. Espetáculo, toda a obra dele. Toda então, obra gente, dele é maravilhosa, mas eu gosto particularmente desse. Esse eu acho que é o mais profundo, assim, né? E essa amálgama que ele faz, né, da dança com a pintura, é maravilhoso. Eu acho que ele estava aí no apogeu quando ele dirigiu esse filme. Fora, assim, o elenco, né, que é fantástico. Maravilhoso. Kátia Lombardo, a gente está encerrando agora a live, obrigado por você ter chegado. Depois assiste a gente lá no YouTube, Casa da Barão Psi, Live Psicologia e Cinema, ou no nosso Insta, casadabarão.psi. A gente vai encerrando agora. Muito obrigada, Cissa, mais uma vez. Obrigada a todos vocês com os comentários, os complementos e nos ajudando aqui também a fazer a interação sobre... Estamos aí ligando os pontinhos, né, Cissa? Com todo mundo. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Mídias e Marcas. Chegou tarde, Kátia, mas tem tempo, depois vê lá. Kátia, mas você assiste depois lá no Insta. Isso, sim. Vai lá. Vai lá assistir. E, inclusive, as referências ficam lá também, a Cissa... Vou passar as referências. O livro do Buber, né? Eu, Tu, né? Do Bowlby, que se chamou Apego, e alguns artigos assim que pode pegar na internet que são mais levezinhos um pouco e que ajudam a entender assim, né, o todo da obra deles aí. Obrigada a todos, Caio, Alexa, todo mundo, Soraya. A gente que agradece vocês aqui com a gente, fazendo essa conversa. Então, até a próxima, né? No começo de... Agora já vai ser que mês mesmo? Abril. Abril. É isso. É isso. Até tchau, lá, então, gente. Tchau. Obrigada, Cissa. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau.